Olá, muito boa noite, são 18 horas e 1 minuto, nós estamos aqui mais uma vez entrando na telinha do seu computador, eu com essa grande alegria, com esse entusiasmo, eu e meu fiel aqui, ó, vocês estão lembrados? Meu fiel pau do macarrão em todo mundo aí, mas a gente está com o Momento Telecom com bastante alegria, esse programa que desde o dia 1º de dezembro do ano passado vem com uma nova roupagem, com uma nova alegria, e eu tenho que ficar muito feliz mesmo, porque ter você participando do programa é muito importante. Esse programa é um programa de prestação de serviço. E além do ao vivo que você está vendo, que você pode mandar a sua pergunta aqui, que daqui a pouquinho eu vou apresentar os nossos convidados, você pode mandar o seu e-mail, porque é importante você mandar o seu e-mail. Principalmente esse e-mail que vai aparecer aí na tela, momentotelecom@tvabcd.com.br. Por que eu estou dizendo isso? momentotelecom@tvabcd.com.br. Porque o Momento Telecom é um programa voltado para você que tem problemas em contas, erros nas contas telefônicas da telefonia fixa ou móvel. E você deve mandar o seu caso, porque nós aqui estamos para solucionar o seu problema e acompanhar. Entendeu? Então você, de qualquer bairro, de qualquer cidade, você manda para cá no momentotelecom@tvabcd.com.br, você manda o seu caso, você explica pra gente, põe o seu nome, seu telefone para contato, que a nossa produtora, a diretora Alice Camargo, ela vai entrar em contato com você, vai conversar com você e você vai poder mostrar aqui, você vai poder falar e nós vamos acompanhar, nós vamos pegar no pé das operadoras, nós vamos pegar aí, nós vamos atrás, nós vamos solucionar aí, nós vamos trabalhar com esse problema seu. Porque o nosso programa, eu volto a repetir, é um programa sério, é um programa de prestação de serviço e você, telenauta, é nosso principal convidado para estar aqui e para poder participar. Por isso, mais uma vez eu digo, mande no e-mail momentotelecom@tvabcd.com.br. Porque falou não leu, tá aqui o meu pau do macarrão, pau comeu! É isso aí, gente. Olha só, e hoje o Momento Telecom sempre traz grandes convidados. E nós temos duas pessoas aqui que vêm abrilhantar o programa. São dois advogados, são duas pessoas formadas aí, juristas, que podem falar um pouquinho desse problema e comentar aí durante 1 hora de programa, de toda quarta-feira, aí das 18 às 19, nós vamos poder estar falando sobre esse problema de telefonia. Nós temos aqui no nosso programa o doutor Rogério Grandino, ele que é advogado, formado pela Uniban aí, no ano de 2001, né? 9 anos aí advogando, e nós temos o Dr. Tiago Tadeu Silvestre. Dr. Tiago Tadeu Silvestre, ele que é advogado especialista na área de telecomunicações. Então esses nossos dois convidados, eles vêm aqui para falar e para brigar com você. Então por isso que eu falo, mande a sua pergunta, mande no ao vivo, envie para a gente seu caso, porque às vezes o seu caso é a dúvida, é um problema que outras milhões de pessoas têm também. Por isso que eu repito, momentotelecom@tvabcd.com.br. Nós queremos casos factuais, casos que estão acontecendo, porque isso é muito importante, a sua participação e o seu caso com a produção, com o seu nome, com o seu telefone, que nós vamos ligar. Bom, eu quero primeiro agradecer ao Dr. Tiago e ao Dr. Rogério pela participação aqui no programa. Nós ficamos honrados, eu sei que vocês têm uma vida complicada, Dr. Rogério, eu sei que aí corre o dia a dia, o Dr. Tiago também, mas agradecemos em nome da produção, em nome da direção da casa, da TV ABCD, e nós dizemos o seguinte, que todos os entrevistados nos orgulham muito, porque aqui nós fazemos as perguntas, nós conversamos, e a gente quer saber, porque muita gente tem dúvida, não é verdade? Então eu quero agradecer. Bom, doutor Tiago, uma boa noite aí, obrigado por ter vindo aí. Eu que agradeço, mano. É uma satisfação estar aqui e à disposição do programa para resolver os problemas, as dúvidas que forem aparecendo. Doutor Rogério, o senhor que também já é conhecido, o senhor que já também participou também de vários programas, eu quero agradecer, muito obrigado por ter vindo aqui. Boa noite, Manuel, boa noite, doutor Tiago, boa noite, telenauta. Eu é que agradeço mais uma vez o convite, a honra de estar aqui é toda minha e a gente está à disposição dos telenautas para poder esclarecer as dúvidas. Tá certo, vamos falar aqui um problema um pouquinho, vamos começar aqui. Doutor Tiago, eu quero saber o seguinte, por que tanto problema com telefonia? Quero que o senhor fale aí para os nossos telenautas aí que estão acessando, que vão mandar pergunta, por que tanto problema? Por que essa telefonia no país não funciona? O Brasil é um país de extensões continentais e, infelizmente, o governo e no caso a Anatel, não tem condição de fazer toda essa fiscalização e cuidar para que o serviço seja prestado de uma maneira satisfatória. E apesar da melhora gradativa, os serviços que
consumidor ainda recebe é muito falho. Então, a gente sente aí essa deficiência e o consumidor tem que reclamar, tem que ir atrás dos seus direitos. A Justiça tem acolhido bastante essa insatisfação dos consumidores e, apesar da demora, o pleito sempre é alcançado com satisfação. Doutor Rogério, a gente fala nessa demora, né, doutor Rogério? Mas será que a Justiça, eu sempre comento isso, parece que eu estou falando mal, mas não é falando mal, é falando uma verdade. Às vezes a própria Justiça comete injustiça, vocês dois são advogados. Por que nessa demora tanto? A Justiça já não é célere. E nesse caso de telefonia é porque a pessoa compra um plano, faz uma situação, está complicado, é só no Brasil. Como é que o senhor vê isso de uma forma assim, para os telenautas entenderem, doutor? Olha, Manuel, acho que de uns anos para cá, principalmente quando foi privatizada daí a questão da telefonia, tanto móvel como fixa aqui no Brasil, e não é muito antigo, isso é recente, se eu não estou equivocado, tem um pouco mais de 10 anos, o Dr. Tiago especialista deve saber melhor que eu. É uma coisa que acabou se avolumando, né? Muitas pessoas utilizando o serviço, muitas operadoras, ou melhor, poucas operadoras no mercado, né, que acabam por dar essa condição de você não ter opção, né, você contrata qualquer operadora. E o volume de processos na Justiça acabou sendo bastante dimensionado, muito alto. E a Justiça já não dava conta, normalmente, dos problemas normais do dia a dia, vamos dizer. E como se trata de valores relativamente baixos, às vezes você está discutindo aí conta telefônica de R$30, R$40, R$50. É uma circunstância que não vale a pena você contratar, por exemplo, um advogado e para poder entrar com a ação, você vai para onde? Para o juizado, que é onde você não tem custo, né? Não tem nenhuma despesa e acabou havendo um volume muito grande. E como o doutor Tiago aqui falou, o Brasil não tem estrutura para isso. Não diria só da Anatel, mas os próprios órgãos de fiscalização ou os órgãos de proteção do consumidor, e aí leia-se PROCON, né, não tem atuado nesse sentido. Ou melhor, até tem atuado, mas não tem tido resultado. A gente tem visto aí há vários anos, o doutor Arthur Rolo até comentou isso aqui na terça-feira, não sei se nessa ou se na passada no programa dele, que é do Direito do Consumidor, que por alguns anos seguidos as operadoras de telefonia são campeãs de reclamação, né, no PROCON. Se eu não estou equivocado, foram 5 anos consecutivos. Quer dizer, todo mundo sabe do problema, ocasiona o problema, pune, tem multa, entra na justiça, mas não se resolve, né? Me parece que o governo é o principal responsável. Eu tive até a oportunidade de conversar aí com um colega que é tecnicamente especialista nessa área. Ele não é advogado, ele é técnico nessa área, né? Ele tem uma empresa que dá consultoria nessa área. O discurso dele é justamente esse. A culpa não é das operadoras, não é do consumidor, a culpa é do governo, que não fiscaliza como deveria, não pune como deveria, não toma as medidas como deveria. O que a gente vê, mano, até me estendendo um pouquinho aqui na questão. Porque isso que é importante, o telenauta tem que saber, né? É um volume muito grande que envolve, né? Um volume financeiro muito grande. A gente tem notícias, aí tem informações que as companhias que oferecem o serviço tanto de telefonia móvel como de telefonia fixa têm uma lucratividade gigantesca, né? Tudo bem que aqui no Brasil a questão tributária é maior, mas a gente sabe que há uma contrapartida, né? E como não há assim, uma concorrência ideal, porque tudo bem, tem 4 aí grandes operadoras, mas a gente consegue perceber nitidamente que há uma nivelação em relação à qualidade do serviço, aos valores que são cobrados, né? Ao tipo de promoções que são oferecidas, e o governo faz o quê? Multa, mas sabe, isso não tem tido efeito prático, né? E aí acaba caindo, arrebentando a corda, como a gente fala, né? Na terminologia, para o lado mais fraco, que é a parte hipossuficiente, que é o consumidor, que acaba pagando a conta. E muitas vezes a gente percebe também, Manuel, que embora o volume seja muito elevado, ainda assim tem pessoas que não levam o seu caso adiante, justamente por serem valores baixos. A pessoa fala, poxa, eu vou brigar por causa de 20, 30 reais, vou perder tempo, vou me estressar, vai demorar uma eternidade e deixa isso para lá, né? E eu diria que para as operadoras esse custo-benefício ele é vantajoso, né? Será que é tão vantajoso assim, doutor Tiago, depois disso tudo que o doutor Rogério falou, doutor Rogério Grandino? Será que é tão vantajoso assim? As pessoas não teriam que reclamar? Será que se todo mundo, vamos dizer assim, se todo mundo reclamasse, fosse atrás,
sei lá, o volume, porque é lógico que eles faturam milhões, às vezes para pagar, falam assim, faz acordo, vai levando. Eu queria até que o senhor dissesse, não é interessante, não tem que ir atrás, porque o telenauta tem essa dúvida. Então quer dizer que eu tomo prejuízo, tomo outra vez, não vou atrás? O senhor entendeu? Eu acho que é até bom para colocar melhor para o telenauta. Só essa mudança de atitude da população que vai conseguir fazer essa alteração das telefonias prestarem um melhor serviço. E assim, o governo é o principal sócio dessas operadoras, porque o consumidor pode não se atentar, mas quando ele paga a conta de telefone, está lá embutido os impostos. E os impostos na telecomunicação são absurdamente altos. Só que, Manuel, em São Paulo, a gente paga nominalmente mais de 30% do valor da conta em impostos. O senhor viu que absurdo, doutor Rogério? Quer dizer que vocês, os impostos que são recolhidos por nós, que eu também me incluo, porque eu também pago telefone, como todos aqui, os impostos que são recolhidos nessas contas, esses impostos são tão faraônicos. Quer dizer que você sabia disso? Quer dizer, tudo paga imposto, mas você sabia... Não é um absurdo isso, doutor Rogério? O que a gente conclui, né, que essa questão é muito mais política do que qualquer outra coisa, né? Como a gente diz aí, existem estudos recentes, isso frequentemente, de que há quase 2, ou até mais, né, de 2 celulares por habitante. Hoje em dia, você faz aí uma contratação de uma telefonia fixa de uma hora para outra. Antigamente você tinha que comprar a linha, custava um absurdo. Então, quer dizer, todo mundo tem telefone fixo, todo mundo tem telefone móvel, muitas pessoas têm 2, 3, né? E é um volume financeiro muito grande. Por isso que eu falo que tem que ter o envolvimento político. A gente sabe que esses impostos que são arrecadados, teoricamente, eles são em benefício das pessoas, né? Mas não são, né? A gente vê aí grandes problemas, principalmente na área de saúde, de segurança, enfim. São os problemas do dia a dia que todo mundo está cansado de ouvir, não cabe aqui a gente agora comentar, né? Então, deveria ter um esforço conjunto nesse sentido. E o que a gente ouve sempre, Manuel, é o seguinte: o Dr. Tiago, que é especialista nessa área, deve ouvir bastante isso. Poxa, a operadora me fez determinada situação, me prejudicou em tal coisa. Aí você vai e reclama no PROCON, o PROCON é recorrente nesse tipo de problema, tem lá várias situações semelhantes. Você vai reclamar na Anatel, a Anatel fala assim, operadora X, o Manuel está reclamando aqui do problema dele, você tem 5 dias para se manifestar. Aí a operadora X vai e se manifesta para a Anatel, que isso tudo é eletronicamente, né? Aí a Anatel chega para você e fala, Manuel, a operadora X se manifestou aqui. Quer dizer, não verifica se aquela sua reclamação tem fundamento, se aquela sua reclamação é algo que todo mundo reclama e que, portanto, deveria ter uma punição maior para a operadora, né? Então, quer dizer, você acaba descrendo nas instituições justamente por conta desse tipo de atitude. Olha só, o governo devia se preocupar, os senhores governantes, falando de aspecto político, eu acho que os governantes aí, o nosso governo em si, deveria se preocupar com essa situação. Como disse o Dr. Rogério, o hipossuficiente, nós, né, as pessoas que ainda, quem tem um pouquinho de cultura, que tem um pouquinho de condição, ainda pode se defender. E quem não tem? Tudo bem que o Estado tem que garantir um advogado para o indefeso, para as pessoas que não têm, mas será? Quantas pessoas que ficam brigando aí na justiça, buscando? Precisa se pensar nisso, precisa se mudar muita coisa. Quando nós falamos de PROCON, eu sei que as pessoas procuram, vão atrás dos PROCONs, que vão, resolvem, que falam. Mas será, doutor Tiago, que o PROCON resolve, a pessoa que bate lá em cima, que vai lá atrás, consegue resolver? Porque nós estamos falando de casos assim que são complicados, né? Porque a pessoa vai lá, cadastra, fala lá no PROCON. Será que o PROCON tem essa força? Eu estou falando porque a gente quer orientar você. E continue mandando seu e-mail. Nós temos já várias pessoas aqui, Vicente Carlos, Gabriel de Tatuí, Carlota, Valmir, nós temos muita gente que está mandando e-mail, continue mandando o seu e-mail, vai no ao vivo aqui, manda o seu nome, a sua cidade, a sua pergunta, e você, eu vou repetir mais uma vez antes, doutor Tiago, eu quero falar que você, que tem um caso específico, por favor, a nossa produção, eu faço questão, ao vivo eu estou dizendo, para que você mande no nosso e-mail, momentotelecom@tvabcd.com.br. Você vai contar o seu caso, você vai escrever o seu caso, você vai pôr o seu nome, especificamente o seu telefone, e a nossa produção, a nossa Alice, ela vai entrar em contato, vai conversar com você e nós vamos trazer o seu caso.
E nós vamos perseguir, porque aqui é o seguinte, falou, não leu, pau, comeu. E o senhor não fica comendo meu pau do macarrão não, que é pra dar de todo mundo. E você que está nos assistindo. Mas nós vamos ter agora, são 18 horas e 16 minutos, nós vamos ter aí um intervalinho. Nós vamos ter um intervalinho aí do Momento Telecom, porque eu quero que o senhor fale um pouquinho pra gente a respeito desses problemas aí. Esses problemas que as pessoas parecem que não estão ligando, não estão vendo. Eu queria que o senhor, depois no próximo bloco, nós vamos, molhar as palavras, a minha querida Alice Camargo, nós vamos molhar as palavras e daqui a pouquinho a gente volta com o Dr. Rogério Grandino e o Dr. Tiago Tadeu Silvestre, que vai falar aí pra gente e vai responder a sua pergunta. Continue mandando na TV ABCD pra você. A mágica nos faz sonhar, e através deste sonho, amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar, construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história da sua família vem, há 60 anos, construindo a história do maior restaurante do Brasil, São Judas Tadeu de Marque, onde você comemora a vida. Vimbratel, a TV por assinatura para toda a família. Os melhores canais pelo melhor preço. Assine agora mesmo por apenas R$ 54,90 por mês durante 12 meses. E você ainda leva os canais Telecine por 30 dias. Isso mesmo, apenas R$ 54,90 por mês e canais Telecine por 30 dias. E tem mais, ligando agora, adesão grátis. Ligue para o número que está em sua TV e assine via Embratel, a TV por assinatura para toda a família. Frequência Instrumentos Musicais. Tudo o que você precisa em som e iluminação profissional e instrumentos musicais você encontra na Frequência. As melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Frequência Instrumentos Musicais. Avenida Imperatriz Leopoldina 127. Bairro Jardim Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Próximo à Igreja Santa Filomena, na Marechal Deodoro. Telefone 4121-4455. Frequência Instrumentos Musicais. Você conhece o sistema de compras coletivas? Ainda não? Imagine um site onde você pode comprar de tudo com até 90% de desconto. Não perca tempo. Corra e acesse www.tortadebanana.com.br e surpreenda-se com as nossas vantagens. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Descubra Nescafé Dolce Gusto, a solução perfeita para desfrutar o melhor expresso, expresso intenso, café lungo, cappuccino, chocotino, latte macchiato. Nescafé Dolce Gusto, finalmente uma cafeteria na sua casa. Olá, mais uma vez, depois de molhar as palavras, e olha que a gente moia bastante as palavras, como diz lá no meu interior, lá Nova Granada, lá pessoal de Rio Preto, um abraço para você, telenauta, todos os meus amigos aí, Adalberto, a todos vocês aí, a gente fica muito feliz aí, vamos moer as palavras. Nós viemos para o outro bloco, segundo bloco, junto aqui com o Dr. Tiago Tadeu Silvestre e o Dr. Rogério Grandino, eles que estão aqui abordando, falando aí sobre esses problemas cabeludos das contas telefônicas, né? Problemas, erros nas contas telefônicas. E eu volto a repetir para você, você pode mandar aqui a sua pergunta no ao vivo, aí você manda, mas principalmente no nosso e-mail. Mande o seu caso, explica aí, pede para mamãe, papai, manda o seu caso pra gente, envia o seu caso aí no momentotelecom@tvabcd.com.br, você tá vendo aí na tela, ó, momentotelecom@tvabcd.com.br, manda o seu nome, o seu telefone para contato, que a nossa produção vai, alô, Alice Camargo, vai ligar para você, vai conversar com você e nós vamos atrás do seu problema, que nosso programa aqui é para resolver o seu problema, para trazer, buscar, nós queremos brigar por você, porque é a força do programa da mídia que está junto com você, telenauta, para resolver o seu problema, trazer aqui ao vivo, nós temos especialistas, pessoas gabaritadas, né? Nós temos pessoas aqui, a gente vai pôr frente a frente, porque aqui o meu programa é o seguinte, falou, não leu? Pau,
comeu aqui no pau do macarrão, porque eu tô aqui é para dar paulada em quem não falar a verdade. Se o entrevistado não falar também, toma também paulada. Já veio presidente da OAB, já veio advogados, políticos. É o importante, é um programa aberto. Nós estamos aqui abertos às operadoras, nós estamos aqui para falar, porque a força da televisão é essa, para poder falar. E você, telenauta, tem que estar sabendo o que está acontecendo. Agora, nesse segundo bloco, nós estamos até conversando aqui, tomando uma aguinha, conversando, problemas de casos. Eu até quero, doutor Rogério, às vezes as pessoas pensam que é só pessoa física. Nós, quando eu falo pessoa física, nós que temos problema, viu, doutor Tiago? Mas as empresas também têm esse problema. Eu queria que o senhor tivesse algum caso, doutor Rogério falasse, doutor Tiago, para complementar. Como é que fica, doutor? E o senhor que não fala certinho, que ó, pau no macarrão do senhor também. Vamos lá, doutor. Eu conto sim, mano, mas se você me permite antes, até acrescentando na questão que você estava falando anteriormente, o pessoal mandar um e-mail e tal, nós como operadores do direito, a gente se revolta quando a pessoa tem um determinado problema que ela precisa resolver, ou determinado direito que ela precisa buscar, e ela fala, não, deixa pra lá, isso aí, né, não... O que a nossa intenção aqui com essa proposta, né, de pegar casos concretos e tal, é justamente fazer com que a coisa não caia no esquecimento e fazer com que o determinado problema ele seja resolvido. E o telenauta não se sinta mais um que não teve seu problema resolvido. Então, telenauta, manda o seu e-mail, como o Manuel falou, é no momentotelecom@tvabcd.com.br, que aqui na TV nós temos estrutura jurídica, estrutura técnica para poder dar seguimento aí na sua reclamação, enfim, para tentar resolver seu problema. Com relação ao caso concreto, você foi muito feliz aí quando você falou que, na verdade, as operadoras não causam problema só para pessoas físicas, elas causam problemas para pessoas jurídicas também. Eu vou te citar 2 exemplos. Olha lá, ó. O primeiro, atenção, eu tive um caso no escritório de uma cliente minha, obviamente que eu não vou citar nomes aqui, até para preservar o sigilo profissional. Eles contrataram aquele plano corporativo, né, de uma determinada operadora. Certo. E o plano corporativo você paga uma franquia. Eu não me lembro exatamente qual era o valor. E se você deixar o plano depois de até determinado momento, você paga a multa, que é a tal da carência, certo, que eles falam, né? Muito bem. Num determinado momento, a operadora começou a criar dificuldades de uso do plano, né? Eles não conseguiam usar o plano e eles continuaram mandando aquela fatura mínima, né? Aí você ligava lá e tem aquele monte de protocolo. Apareceu até no Fantástico Domingo uma reportagem sobre o Metro, né? Uma pessoa que teve lá 47 protocolos, não sei se chegou a vez, mais ou menos a mesma coisa. Eu não tinha 47, mas eu tinha próximo disso. A companhia falava, não, pode ficar tranquilo que na próxima fatura vai estar resolvido. Bom, para resumir, isso aconteceu várias vezes. Num determinado momento, eu falei para o meu cliente, ó, vamos parar de pagar essa fatura, vamos depositar em juízo e vamos pedir a rescisão por culpa da empresa, né? Por quê? Porque ela não está prestando o serviço e está cobrando por ele. Bom, vai daqui, vai dali, a operadora se defende e tal. Num determinado momento, a juíza pediu, a meu pedido, para que a operadora juntasse as gravações, que eles são obrigados a fazer isso, né? Aí a operadora falou assim, olha, eu não tenho essa gravação, me dá mais um prazinho. Tá bom, 15 dias o juiz deu. Passado aproximadamente 1 ano, a operadora veio e falou assim, olha, eu não tenho mais as gravações, porque eu só guardo por 6 meses, né? Aí o juiz mandou eu me manifestar. Eu falei, olha, veja só, quando o juiz determinou para que ele juntasse as gravações, estava ainda dentro do prazo dos 6 meses, né? Aí acabou lá a fase de instrução, né, que é a fase de apresentação das provas, eu ganhei a ação. Ou seja, o juiz mandou, rescindiu o contrato por culpa da operadora, mandou ela devolver todos os valores que tinham sido pagos no período que o serviço não foi prestado e mandou levantar os depósitos consignados que eu fiz, para evitar aquele negócio de Serasa, SPC e tal. Essa decisão, inclusive, é recente. Um outro caso grave que eu vi, Manuel, que é absurdo. Se a gente conta, o pessoal, tenho certeza que o pessoal vai achar que eu estou mentindo, mas eu não estou. O Dr. Tiago deve ter visto isso também. Tem um outro cliente meu que tem um volume gigantesco de utilização, porque ele tem um determinado serviço que ele precisa de usar. Telefone. Tem lá 400, 500 linhas, né? E aí, quando ele contratou o tal do plano corporativo, ele contratou 30 centavos o minuto. Não sei se é exatamente isso, mas é mais ou menos esse valor.
Aí, como tem muito volume de ligação, desculpe, a conta veio 17 mil páginas para você ver para quem você ligou. Quem vai conferir 17 mil páginas? Nós pegamos lá uma meia dúzia de ligações, mas aí você sabe, uma coisa vai puxando a outra. Poxa, num determinado momento a gente viu que era 30, eles estavam cobrando 1,80 o minuto. Aí você fala, mas espera aí, não era 30? Aí você entra com a ação, o argumento deles é de que eles estão respeitando o contrato. Essa também foi uma outra ação que eu ganhei. O juiz nomeou um perito, né? O perito constatou que era para cobrar 30, eles estavam cobrando 1,80. E é uma coisa assim, sabe, recorrente. Óbvio que não dá pra gente generalizar, porque a gente não conhece todas, mas isso a gente vê com frequência. Então, se tem algum telenauta que tem esse plano corporativo, né, que utiliza a telefonia para sua empresa, toma cuidado, confere, porque realmente 17 mil páginas não dá para conferir assim não, viu? Mas você sabe que, Manuel, que tem empresas especializadas que dão esse tipo de assessoria, né? Se você tem 17 mil páginas, eles conferem, enfim, eles vão te dizer se você está ou não com a conta dentro do que você contratou, tal. Mas é justamente para deixar aqui consignado que não são só as pessoas físicas que têm problema, as pessoas jurídicas também têm. E ao contrário também do que muitas pessoas pensam, a pessoa jurídica também pode ser indenizada por danos morais. Olha só que interessante, você sabia disso? As pessoas acham que é só pessoa física que tem, mas não é não. Porque o nome da empresa também está em jogo, né? Porque a primeira coisa que a operadora faz quando você não paga é, Serasa. Certo. Ou SPC, né? Ou te entra com uma ação contra você cobrando. E você pode ter problema financeiro de crédito por causa disso, né? Então a pessoa física também, a pessoa jurídica também. E nessa primeira ação que eu citei aqui, eu ganhei também dano moral. Doutor Tiago, depois de tudo isso, eu só tenho que perguntar para o senhor, não é um absurdo, o senhor que é especialista também na área de telecomunicações, o senhor que ouviu esses casos juntos com os telenautas, eu queria até que o senhor complementasse. Então, não é só pessoa física, é pessoa jurídica. Não é um absurdo esse tipo de coisa? Eu queria até que o senhor abordasse, o senhor também tem, e citasse também algum caso, ou alguns casos para a gente. Sim, a gente verifica que as operadoras tratam com extremo descaso aquele que contribui de o lucro exorbitante que elas oferem ao longo dos anos. No escritório a gente teve alguns casos, acho que o que mais teve relevância nesse caso de pessoa jurídica que o Dr. Rogério citou, de que durante 3 semanas o usuário ficou sem o serviço da operadora. E era um escritório de advocacia. Você imagina o transtorno que isso não causou para o dia a dia do escritório. Então, o escritório também conseguiu dano moral, conseguiu toda essa indenização ao fim do processo. E pelo que a gente vê, assim, consumidor, vá atrás do seu direito, porque em 99% dos casos ele vai ser atendido pelo Poder Judiciário, ainda que demore um pouco, mas vale a pena. Nesse caso, doutor Tiago, vale o jargão, Manuel. A justiça tarda, mas não falha. Porque o judiciário tem punido as operadoras, tem dado ganho de causas, às vezes você vê coisas absurdas que, se você contar, não acredita, mas o judiciário tem sido bastante severo, sim, nesse sentido. Tá vendo? Então você tem, a justiça tarda, mas não falha. Então isso que é importante, como o Dr. Rogério, como o Dr. Tiago disseram, isso é que é o importante da situação, é você buscar o seu direito. Você vê, um absurdo aí, a empresa, que o pessoal fala, a empresa só toma prejuízo, não, ela também sai ganhando, porque imagina o transtorno que é um prejuízo como um escritório de advocacia grande, como o próprio escritório dos doutores aqui, já pensou, eles têm as ações, têm os clientes, você já pensou uma empresa, a própria TV aqui, ficar sem telefone, quanto que não vai se perder de dinheiro? Quanta dor de cabeça você, meu amigo, minha amiga que está me assistindo, como que acontece? Que absurdo é esse? Então tem sim. Então não é porque a pessoa é mais humilde, mais simples, todo mundo tem direito, a Constituição iguala a todos. Eu volto a dizer para você, então, eu acho que as operadoras, as empresas de telefonia, antes de vender aqueles planos, aquela propaganda, moço bonito, moça bonita, só vantagem, e os termos dos contratos, aquela letra legível, que depois eu vou perguntar isso. Mas nós estamos com muita pergunta aqui. Antes de eu fazer eu vou começar a fazer umas perguntas aqui. Eu quero agradecer ao Wagner, ao Guilherme, à Virgínia, ao Zé Carlos, ao Gabriel, a muita gente que está fazendo. Olha, eu achei tem várias perguntas dentro aí durante o nosso tempo do programa.
O Wagner, um abraço para você, ó, abração forte para você. Ele está perguntando, doutores, boa noite, eu quero saber o que compensa mais, um plano pré ou pós-pago? A pergunta que não se faz calar. Vamos lá, doutor Rogério, o que compensa, doutor Tiago, complementa aí, o que compensa mais? O Wagner tá assistindo lá na casa dele, no escritório, onde ele estiver, no seu notebook, laptop, o que for, o que compensa mais? Um plano pré ou pós aí, doutor? Bom, Wagner, um abraço para você. Depende do que você quer pagar, né? Você sabe perfeitamente que o plano pós, as taxas, os valores de minutos são bem superiores a um plano, aliás, o plano pré, né? Os valores são bem superiores ao plano pós. Eu falo por mim, eu prefiro contratar um plano pós-pago, né? Porque aí você tem condições de controlar e o valor também é mais baixo. E o plano pré, você recarrega lá determinado valor e você tem um prazo para usar, né? E como eu falei, o valor em que você vai pagar por minuto é muito mais, sei lá, 3, 4, às vezes até mais, vezes maior do que o plano pós-pago. Aí depende de cada um, se usa pouco, né? Se é o famoso chamado celular pai de santo, que só recebe. O famoso, né? Muita gente é o pai de santo, né? Aí você vale mais apenas o pré-pago, mas depende do que cada um quer. Esse é o tipo de opinião que não dá pra gente falar, né? É difícil. Mas é um telenauta, o Wagner, né? Então, o doutor Tiago é um telenauta que ele quer saber, doutores. Então, doutor Tiago, o que compensa mais aí? Considerando pura e simplesmente o valor das tarifas, o pós-pago é muito mais vantajoso. Sim, o valor do minuto num telefone pré-pago é extorsivo. Você pagar mais de R$1 pelo minuto de uma ligação local é uma coisa que não se justifica. É um lucro abusivo da operadora. A gente vê certos casos fora do Brasil em que esse custo é muito reduzido. Casos como a Inglaterra, você fala com outros países por menos de um euro por minuto. Então, aqui, a margem de lucro das operadoras, tanto que isso já foi objeto de estudo. É o maior, por exemplo, no caso, o estudo foi, acho que da Telefônica, que era a maior fonte de lucro dela no mundo, era proveniente do Brasil. Aí, ó. Então, tá vendo? E o duro, pode falar. O duro é que a gente ouve falar que o número de celulares pré-pagos é maior do que o pós. É muito maior do que o de pós. É bem maior que o pós. Muita gente aí prefere o pré-pago, né? A maioria prefere o pré-pago. Eu tenho, né? O meu é um outro plano, mas eu digo assim, é conta. Então, a gente tem que saber também controlar. Eu falo muito telefone, eu arco, mas eu acho que é um absurdo o que eu pago. Pelo que me oferecem, eu acho que é um absurdo. Por isso que eu volto a repetir para você que está nos assistindo, aonde você estiver, eu quero dizer que nós temos o nosso e-mail. Pode continuar mandando a sua pergunta. Wagner, obrigado pela sua participação. Continue ligado aqui no nosso programa até às 19 horas. Obrigado mesmo. Então você viu a opinião dos especialistas do Dr. Tiago e do Dr. Rogério, que estavam falando aí em relação a isso. Mas é importantíssimo você mandar o seu caso para nós, porque nosso programa depende muito da sua participação e depende do seu caso. Por isso que eu falo, momentotelecom@tvabcd.com.br. Ele está aparecendo aí no GC, já apareceu, mas eu acho que é importante você mandar. Envia, manda o seu problema, conta o seu caso, escreve aí o seu caso, momentotelecom@tvabcd.com.br, está aparecendo aí. Manda o seu caso, manda o seu contato, põe o seu nome, o seu telefone, o seu celular, que nós da produção, nós vamos mandar aí, a Alice vai ligar, vai falar com você, porque a gente quer trazer o seu caso aqui. Porque, olha, eu falo pra vocês, falou, não leu, volta a dizer, pau nas empresas de telefone aí. Nós temos que resolver o seu caso. Você não pode ficar pagando gato por lebre. Você não pode estar levando gato por lebre, porque o pessoal tenta enganar algumas coisas e não é assim. Então, por isso que eu volto a dizer pra vocês, manda a sua pergunta. Mas olha, você vê como o programa passa rápido. 18 horas e 35 minutos, com bastante alegria. Mais uma vez eu agradeço aqui, Dr. Tiago e Dr. Rogério. Mas nós vamos moer mais uma vez as palavras da nossa produtora, como sempre, a diretora vai mandar aquela aguinha gostosa. Nós vamos moer as palavras e daqui a pouquinho a gente volta com mais informação, Momento Telecom. Fica ligado porque tem muito mais pra você aqui na TV ABCD. A mágica nos faz sonhar. E através deste sonho, amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar,
construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil, São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida. Vimbratel, a TV por assinatura para toda a família. Os melhores canais pelo melhor preço. Assine agora mesmo por apenas R$ 54,90 por mês durante 12 meses. E você ainda leva os canais Telecine por 30 dias. Isso mesmo, apenas R$ 54,90 por mês e canais Telecine por 30 dias. E tem mais, ligando agora, adesão grátis. Ligue para o número que está em sua TV e assine via Embratel, a TV por assinatura para toda a família. Frequência Instrumentos Musicais. Tudo o que você precisa em som e iluminação profissional e instrumentos musicais você encontra na Frequência. As melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Frequência Instrumentos Musicais. Avenida Imperatriz Leopoldina 127. Bairro Jardim Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Próximo à Igreja Santa Filomena, na Marechal Deodoro. Telefone 4121-4455. Frequência Instrumentos Musicais. Você conhece o sistema de compras coletivas? Ainda não? Imagine um site onde você pode comprar de tudo com até 90% de desconto. Não perca tempo. Corra e acesse www.tortadebanana.com.br e surpreenda-se com as nossas vantagens. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Descubra Nescafé Dolce Gusto, a solução perfeita para desfrutar o melhor expresso, expresso intenso, café lungo, cappuccino, chocotino, latte macchiato. Nescafé Dolce Gusto, finalmente uma cafeteria na sua casa. Olá, mais animação, mais energia pra você, porque não é porque eu tô emagrecendo não, que esse gordinho bonito aqui na tela, aqui que você tá vendo o quadradinho aí, que manda aquele super beijo pra você aqui no Momento Telecom, com bastante alegria, com bastante energia, com amor, porque a gente faz aqui na TV ABCD com amor o nosso programa. E eu quero mais uma vez agradecer aos internautas, aos telenautas que estão mandando as suas perguntas, continuem mandando a sua pergunta. E eu volto sempre a repetir, o nosso programa é voltado para você. Então, você nos trazendo o caso, você enviando para nós, na verdade, minha produtora pega muito da minha orelha, pega no meu pé, Alice, né, Alice? Mas você sabe que eu te quero muito bem. Então você tem que enviar, você tem um e-mail, que você vai mandar o seu caso pra gente, e nós vamos ligar para você, porque você vai mandar o seu nome, o seu contato, nós vamos entrar em contato, nós vamos resolver sim, nós vamos atrás, nós vamos brigar, porque a TV está aqui para brigar pelo seu direito, com especialistas, nós vamos trazer pessoas do PROCON, da Anatel, nós vamos até as últimas instâncias, nós vamos brigar, porque o programa Eu Sou Brigador, e eu tô aqui, eu e meu Paulo Macarrão, da família Martinelli, aqui, isso é que eu falo para você, a gente está aqui para brigar mesmo. E eu quero, mais uma vez, agradecer a sua participação. Quando eu falo em Martinelli, eu cuido bem do seu Paulo do Macarrão, fica sossegado que eu sei que é da família, mas é firme e forte, não é verdade, Martinelli? Mas vamos lá, nós temos bastante perguntas aqui, então vamos aproveitar aqui com as perguntas. Olha só, Humberto Gastaldo, doutores, ele fala o seguinte: boa noite, parabéns aí pelo programa. As empresas sacaneiam os clientes como fazem com a população, que é pacífica, não reclama de nada. Esse é o mal do brasileiro? Vamos lá, doutor Tiago. E aí, o Humberto Gastaldo lá de Santo André. Infelizmente, a gente não vê a mesma força em relação à mobilização do brasileiro como vê em relação a festas, a outras coisas. Mas é importante, a gente tem que se mobilizar hoje, usar do benefício que é a internet, das mídias sociais, do Facebook, do Twitter, e se mobilizar, e ir contra mesmo, organizar, fazer de uma forma organizada protestos que venham a boicotar e surtam efeito realmente. Isso só a mobilização de todos os consumidores, todos aqueles que sofrem na mão das operadoras que podem mudar essa situação. E aí, doutor Rogério, a coisa tá feia. Então, Humberto Gastaldo lá de Santo André, nossa terra vizinha, né? Um abraço aí para as
pessoas aí de Santo André, na pessoa do prefeito. Eu quero agradecer e externar a sua participação. E o Humberto está perguntando essas sacanagens dos clientes, né, que as empresas sacaneiam os clientes como fazem com a população, né, que é pacífica. Ninguém reclama, um grande mal. Como é que é, doutor? É Humberto, não é? É Humberto Gastaldo. Humberto, me parece que você está bastante revoltado. Você deve ter tido algum problema meio sério. Se o seu problema não foi resolvido ainda, aproveita aí a deixa do Manuel. É verdade. Telecom@tvabcd.com.br. Manda pra gente. Eu costumo dizer, Manuel, que o brasileiro não tem a cultura de reclamar, né? Assim como tem a cultura de se mobilizar para festa, para carnaval, para futebol, etc. Ao contrário, não tem para reclamar e também para poder utilizar dos mecanismos que possam protegê-lo. Por exemplo, a figura do advogado, o poder judiciário, como a gente já disse aqui, o juizado especial não tem a necessidade de você ter um advogado, tal. E aproveitando o ensejo, se você me permite, no bloco passado a gente estava falando sobre as pessoas jurídicas. Eu queria dizer para os empresários que estão com intenção de contratar esse plano corporativo, né, que tomem cuidado. Olha lá, aviso, hein? Tem muita pegadinha, né? O contrato que você assina com os operadores, ele é de adesão. Isso quer dizer o quê? Que as regras são aquelas. Se você quiser, você contrata. Se você não quiser aquelas regras, você contrata com outro, né? Ou seja, as cláusulas lá são imutáveis, mas é importante que você saiba quais são essas pegadinhas, né? Como eu citei aqui, por exemplo, a multa, porque você tem uma carência mínima, né? Os valores mínimos que tem que ser pago, porque tem muito disso, né? E como as pessoas, como eu disse, não têm o hábito de utilizar aí o serviço de advogado preventivamente, essa é uma condição que é bastante indicada, porque lá na frente você pode ter um problema, por exemplo, esses problemas que eu citei aqui com clientes meus, que o Dr. Tiago também citou com o cliente dele, né, até o escritório de advocacia, né? Então é uma forma de você prevenir. E ainda com relação a essa questão de que as empresas sacaneiam, tal, a gente não pode dizer isso com 100%, né, de que isso é sacanagem, que eles fazem isso para sacanear mesmo, mas tem bastante coisa aí que realmente é revoltante você ver, né? Cabe a nós, a todos nós, utilizarmos aí os mecanismos para inibir isso. Um deles que vem com bastante força de um tempo para cá é justamente o que o Dr. Tiago citou aqui, a internet, o Facebook, o Twitter, enfim, a TV ABCD, né, que é a Web TV também, que está nessa área também, nessa seara. Então, telenauta, você não fica quieto, bota a boca no trombone e incentive as pessoas próximas de você, né? Se cada um conseguir convencer 1, 2, 3, né, a gente já tem bastante gente que vai se mobilizar, enfim, fazer uma pressão tanto no governo, que volta a dizer, na minha opinião, né, é o principal responsável por as coisas serem dessa forma, e também das companhias de telefonia, móvel, fixa, internet, etc. Por isso que eu falo, olha aqui, por isso que eu falo, botar a boca no trombone é importante. Você tem que pôr a boca, não tem que falar, você tem que ir atrás dos seus direitos. Por isso que eu digo sempre, e vou repetir todos os programas, porque toda quarta-feira você vai ter um contato com essa alegria, com essa energia comigo aqui, das 18 às 19, ao vivaço, aqui, eu, meus convidados e meu pau de macarrão, pau neles, é verdade. Eu estou aqui fielmente, pau do macarrão aqui da família Martinelli. Nós estamos aqui ligadinhos, plugados aí com você, aonde você estiver, do Iapoque ao Chuí. Então eu volto a dizer, mande o seu caso, envia, escreve aí. Eu estou recebendo muita mensagem aqui, quero mandar mais uma vez, reforçar. Então, Humberto Gastaldo de Santo André, muito obrigado pela sua participação e continue ligado. A Laís, Humberto, Santa Rita do Passa Quatro, Santo André, Hortolândia, aqui de São Paulo, de São Bernardo, de Virgínia, aí de São Paulo, tem muita gente mandando, então continue mandando, mas o importante é você mandar o seu caso. Até o Dr. Rogério está frisando muito isso. É importante, momentotelecom@tvabcd.com.br. Você já decorou, você já viu, tá aí no GC, que aparece, momentotelecom@tvabcd.com.br. Você vai mandar o seu caso, você vai escrever aí o seu caso, tá aí na tela, momentotelecom@tvabcd.com.br. Você vai colocar o seu nome e um telefone de contato, que a nossa produção vai entrar em contato, vai ver o seu caso, vai conversar com você
E nós vamos trazer aqui, nós vamos brigar, nós vamos em todas as instâncias, nós vamos correr atrás, porque todo programa nós temos aqui especialistas. Hoje nós temos aqui o Dr. Tiago Tadeu Silvestre e nós temos o Dr. Rogério Grandino, os dois advogados de peso, pessoas que estão aqui em busca da verdade para ajudar as pessoas, estão aqui explicando, tomando aquele tempo, o tempo precioso deles. Então é muito importante, porque eles também estão aqui. Falou, não leu? É o que eu falo pra você. Comeu aquele o doutor Tiago tá até com medo do meu pau do macarrão que pega nele aqui. O doutor Rogério já foi mais longe ali. Mas não é isso. A gente está com essa alegria, com essa seriedade, que é muito importante aqui a sua participação. Por isso eu volto a dizer, nosso programa é feito para você com todo esse carinho. Doutores, deixa eu perguntar uma coisa. O Guilherme aqui de São Bernardo, obrigado, hein, Guilherme, pela sua participação. Por que esses SACs, ou Serviço de Atendimento ao Consumidor, nunca funcionam? Doutor, por que não funciona, doutor Tiago? Doutor Rogério, quero que complemente. Por que o Guilherme aqui de São Bernardo quer saber? Isso é terrível. A gente, tanto você, Guilherme, quanto nós, advogados, também sofremos. Acho que todo brasileiro que contrata uma operadora de telefonia já sofreu ou ainda vai sofrer com esses saques. O governo editou uma regulamentação punindo se não fossem respeitadas as resoluções, para que o consumidor fosse atendido de uma forma mais digna, porque a espera é absurda. Só que a gente vê que as operadoras só vão mudar de atitude a partir do momento que elas sentirem algum prejuízo. Isso só vai ser sentido na hora que doer no bolso delas. Então, efetivamente, a gente não vê isso acontecer. Então, só se os consumidores começarem a se mobilizar mesmo e fazer que isso seja sentido no bolso da operadora para que tenha alguma mudança. Senão, eu acho que no que a gente depende do governo, como o Dr. Rogério já frisou, a gente está infelizmente sozinho. E aí, Dr. Rogério Grandino, fala pra mim, como é que fica essa situação aí? Mano, a gente até é repetitivo nessa questão, mas a culpa não é de ninguém, a não ser do governo e dos órgãos que fiscalizam. É como foi dito, né? Essa lei que regulamenta aí a questão dos SAGs não é uma lei muito antiga, é recente, 2 ou 3 anos, né? Já é perfeitamente possível as empresas se adequarem às condições. Eles fazem o que eles querem, as pessoas que atendem são totalmente despreparadas. Você faz uma pergunta mais difícil ou alguma coisa que você se altera, você acaba ficando nervoso, o cara faz você ficar esperando 1 hora, a pessoa desliga na sua cara, eu vou passar para o setor tal, a linha cai, você tem que ligar e contar a história tudo de novo. Na verdade, não mudou absolutamente nada. Piorou, o governo não pune, quando pune é uma multa irrisória, que para a operadora não tem nenhum impacto nisso. Eu acho que o extremo disso, Manuel, seria você caçar a licença daquela determinada empresa. Mas como a gente sabe que isso não vai acontecer, porque envolve outras questões, até o que eu citei aqui no bloco anterior, a questão política, a questão de tributos, o Dr. Tiago falou aqui, 30% dos impostos gerados, aliás, do valor que você paga imposto, a ICMS, a IPI e tudo mais. Em alguns estados isso alcança até mais que 50%. Até mais que 50%, quer dizer, sabe, é uma coisa que é revoltante, porque eu não vou falar aqui a palavra, mas eles fazem o que querem com a gente, né? Fazem na cabeça da gente e ninguém toma providência. Se a gente não for buscar, né, no judiciário ou em qualquer outro lugar, a gente não tem aí atendido o nosso pedido. E devia ser justamente o contrário, né? Se fosse um caso ou outro pontual, olha, aconteceu, é caso pontual, né? Não é uma coisa corriqueira, mas não é. A gente vê que não é. Infelizmente, isso é uma coisa que a gente... A perspectiva é de que não vai mudar muito. A regra é normalmente o consumidor sair prejudicado. Exatamente. Tá vendo? Consumidor sair prejudicado, mas isso não pode acontecer. Mas vamos lá, tem bastante pergunta. Nosso tempo é pouco, mas a gente tenta falar o máximo que pode. O Tadeu de Hortolândia, um abraço para essa cidade maravilhosa, interior de São Paulo. Hortolândia é uma alegria. Eu fico feliz em receber do Iapoca, como eu falo ao Chuí, da gente ter essas pessoas aqui, que é tão gostoso esse contato. Eu olho aqui para a câmera, eu estou vendo você sentado no seu computador, na sua casa, no seu laptop, no seu notebook, você lá escrevendo, você ouvindo a gente falar, e nós aprendemos também com você, porque é importante a sua participação. O Tadeu de Hortolândia, ele diz, pessoal, o plano de internet 3G das operadoras, nem todos têm o mesmo preço. Isso é legal, doutor Rogério?
Nem todos têm o mesmo preço. Nem todos têm o mesmo preço. Isso é legal? Sim, é legal. Ele está vendendo o produto top ou um pouco mais básico, depende da velocidade, enfim. O que a gente não tem como saber é se aquele valor que ele está cobrando é um valor justo, né? Ou é um valor que realmente se paga pelo serviço. Mas é legal, não pode haver assim um cartel, vamos dizer, né? Todo mundo cobrar igual, faz aquela máfia e tá na mão de um ou dois, tal, mas a cobrança não pode, óbvio, ter preços abusivos, né? Isso tudo é questão de analisar, existem órgãos específicos que fazem isso, tal. Mas pode haver essa discrepância, não tem nenhum impedimento. Doutor, como é que o senhor vê isso, doutor Thiago? Essa pergunta aí do Tadeu, lá de Hortolândia. Eu concordo com o doutor Rogério, é plenamente possível. Cada operadora, teoricamente, tem que ver os seus custos e repassar esses custos para o valor da tarifa que vai ser cobrada. Como o doutor Rogério disse, existe até o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, que é um órgão do governo que ele deveria, eu creio que funcione bem, para evitar essa formação de cartel, que é quando todas as empresas se unem e majoram os preços e o único prejudicado nesse caso é o consumidor. Então, eu acho que essa concorrência entre as empresas aí é boa. Tá certo. Você vê aqui engraçado a Laís, olha só, doutores, a Laís de Santa Rita do Passa Quatro, olha só, Santa Rita do Passa Quatro. A Laís, ela fala assim, boa noite, doutores. É verdade, o brasileiro não reclama de nada, engole tudo a seco, por isso somos assim. Será que é verdade, doutor? É verdade, ela tem razão. Existem uma regra que não dá para você dizer que todo mundo é assim, né? Obviamente. Eu, por exemplo, não sou assim. Se tem determinado serviço ou produto, enfim, qualquer coisa que eu sou contrário, talvez a profissão me facilite isso, né? Ela deve estar pensando, você não precisa gastar dinheiro com advogado, né? Nós advogados somos mais briguentos, né? Exatamente. Mas tem aí os mecanismos que você pode brigar. Se todo mundo brigar, resolver, colocar a boca no trombone, pegar o seu pau de macarrão e ir pra cima de quem tem que ir, com certeza as coisas vão ser resolvidas. Mas é o que a gente falou aqui já várias vezes, é cultural, né? É do brasileiro. O Fúvio, que não é o Stefanini, mas é o Lazzarini aí do Jardim do Mar, aqui da cidade de São Bernardo. Obrigado, viu, Fúvio? Que não é o Stefanini, que nem eu falei, o ator, mas também você é ator aí, trabalhando dia a dia, correndo. Ele está ligado ao nosso programa. Ele está reforçando ainda o serviço de atendimento. Ele está dizendo, senhores, o serviço de atendimento ao cliente é um saco. É bem por aí mesmo. Você vê que a revolta é grande, não é, doutor Thiago? Sim, é terrível. Então, o Fúvio está colocando isso daí, que é um saco. O que a gente percebe é que as pessoas até evitam, viu, Manuel, de usar o saque, puxa vida, vou ter que ligar lá no saque, já sabe que vai ficar um tempão pendurado na linha, que alguém vai bater o telefone na cara dele, que a pessoa que está atendendo lá na outra ponta vai falar, o senhor vai estar sendo atendido por outra pessoa. O problema do senhor é o seguinte, né? Já tem que se preparar psicologicamente. É um martírio. Essa que é a verdade, é um martírio você utilizar o saque dessas operadoras. Martírio ou não, eu quero deixar mais uma vez claro que a sua participação é muito importante e eu vou frisar todos os programas. Você tem que mandar para a gente, para nossa produção, naquele e-mail que eu falo sempre, momentotelecom@tvabcd.com.br, o seu caso aí, momentotelecom@tvabcd, tá aí, ó lá que bonitinho, bem bonito, bem grande aí no GC, momentotelecom@tvabcd.com.br, que a nossa produção, a Alice, vai entrar em contato com você e vai falar, mande seu nome completo, seu telefone, que nós vamos ligar e vamos falar e nós vamos brigar aqui com você. Mais uma vez, infelizmente o nosso programa está chegando no final, eu quero agradecer ao Dr. Thiago Tadeu Silvestre, ele que é advogado especialista na área de telecomunicações, Dr. Rogério Grandini, também especialista, advogado aqui. Dr. Rogério, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite, a gente está sempre à disposição. E a você, telenauta, bote a boca no trombone, manda o seu e-mail para essas questões serem resolvidas. Doutor Thiago. Manuel, agradeço pelo convite. Internauta, vamos reclamar porque as coisas devem mudar. E o senhor já é também nosso futuro convidado novamente aqui no programa, doutor Rogério, senhor. Eu quero mandar um beijo especial, mandar um beijo para minha noiva, mandar um beijo. Minha noiva, quando eu falo, ela assiste o programa, né? Minha noiva, um beijo para a Cássia. Doutora Cássia, um beijo para você.
E eu quero dizer que agora vai vir um programa gostosíssimo, que é o Giro Cultural, com a nossa querida Elaine Oliveira, e hoje está muito bom. A Elaine vem aí com teatro, pauta sobre teatro, dança, e a minha querida, nossa diretora, e a diretora de jornalismo, também produtora, a nossa querida Denise Zac, ela vem aí com uma matéria que ela fez lá, uma matéria especial lá em Nossa Senhora da Aparecida. Imagino que essa mulher não pediu. Denise, você deve ter pedido tanta coisa, mas se Deus quiser, muito obrigado aos meus convidados. Eu aqui desse banco, você aí sentado e o meu velho pau de macarrão da família Martinelli. Na semana que vem, quarta-feira, às 18 horas, eu tô aqui com você até às 19. Mande a sua pergunta, mande o seu problema que nós estamos aqui, ó. Beijão pra você, com bastante energia. Alice, esse programa aí eu quero dedicar não só pra minha noiva, mas pra você que é minha grande diretora e a toda a TV ABCD. Obrigado, até semana que vem nós estamos aí.